Queridos companheiros, sejam bem-vindos a esta sala. Um beijo, Mana, um beijo, Mário, um beijo, Lili, um beijo, Lúcia, um beijo, Akanda, um beijo, Lucimag, um beijo, Jana. Que Deus abençoe o coração de vocês. São 22 horas. Vou convidá-los agora para a leitura do Evangelho, para início do nosso estudo. O capítulo é 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item é o 1. A candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. E diz assim, está escrito em Mateus, versículo 15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Agora nós vamos agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, mentalizar a figura amorosa desses companheiros bondosos que vêm em nosso auxílio e dizer assim: amado Pai, queridos amigos espirituais, irmão maior, Senhor Jesus, estamos buscando neste início de trabalho, Senhor, de estudo, o auxílio, a proteção, o amparo e a condição salutar para absorvermos o conteúdo que será trazido pelo nosso companheiro Mário. Que Deus abençoe este momento de estudo, que Deus abençoe essa oportunidade que estamos recebendo para nos conscientizarmos do valor da vida e podermos passar para esses companheiros que vivenciaram essa experiência tão dolorosa que é do suicídio, que eles jamais percam a fé nem a esperança, mas que lembrem da bondade de Deus, que dá sempre uma nova oportunidade a seus filhos. Que esses irmãos que trouxeram o conteúdo desse livro possam receber as nossas melhores vibrações de carinho, de afeto, a nossa solidariedade e com o coração voltado para o bem maior dessa esperança renovada, estamos aqui pedindo a Deus que dê a cada um desses irmãos que vivenciam essas experiências difíceis as bênçãos do equilíbrio para a continuidade da jornada de cada um deles. E ora, pedimos a Deus que nos auxilie para valorizarmos a bênção deste momento e passarmos para os companheiros de caminhada a necessidade de valorizar a vida. E assim, Mestre Jesus, pedimos que abençoe este momento do estudo e que esses corações bondosos, Dona Ivone Pereira, nosso Caibar Chuta e os demais trabalhadores da seara do Mestre Jesus que nos auxiliam, possam nos abençoar e pedimos a Deus que nos dê a permissão para este início de estudo que ora terá início da noite de hoje. Para vocês que estão chegando, ND Dias, Sandy Pato e Léo, um abraço carinhoso, que Deus abençoe vocês e que seja de forma especial o nosso estudo. Vou passar para você, Akanda, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa noite, como é que tá o som? O som tá bom? Oi, Dedê, boa noite. Vamos lá então. Mana já colocou aí, Maninha colocou. Vamos começar, no meu é página 52, terceiro parágrafo. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos operários. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de ganeio,
no mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo ensurdecedor coro de blasfêmios, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda, para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo. A pouco e pouco, a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás, como pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora, as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebi. Boa noite, Valdeci. Mário, chegamos ao final. Acabamos o capítulo. Sobe aí. Passando para você. Boa noite a todos, som tá ok? Ok. Então nós estamos vendo a retirada deles do vale, né? Só para a gente lembrar, eles entraram, eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofado com arminho branco, apresentava o espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrestres. Inicialmente, quando nós lemos o livro, nós pensamos que esses carros seriam aqueles comboios puxados pelos cavalos, né? Como espécie de carruagem. É a impressão que fica, não é isso que ficaram em vocês? Sim ou não? Alô, estão me ouvindo? Sim? Só ND Dias que respondeu, e a Canda também. Mas a dona Ivone Pereira, numa das entrevistas que ela deu, e está num desses livros de entrevista, ela diz o seguinte, que eram parecidos a esses discos voadores que a gente vê na ficção.
Era uma espécie de aeronaves, esse comboio. E a gente só tem essa informação com essa entrevista da Dona Ivone, que à primeira vista não fica tão claro, né, aqui pra gente. Aí, depois disso, o que a gente vê? Que eles entram nesse comboio, têm acesso através das pontes. Vejam que lembra aquelas aeronaves mesmo. E depois eles saem, né, sem nenhum movimento de galeio, né? Sem nenhum balançar, sem nada que pudesse mareá-los, né? A maneira de um galeão do navio. E eles reparam que os que ficaram gritando, blasfemando, a maneira mesmo como eles ficavam. Sempre quem ficava nessa situação. E essa conclusão aqui, Camilo tem muitos anos depois, e não na hora. Ele diz que os desgraçados que ficaram foram porque não atingiram suficientemente, não estavam suficientemente materializados para atingir as camadas menos compactas. Do invisível. Então vê que faltava a eles peso específico, né? Você fica deslocado. Você não conseguiria perceber o socorro sendo socorrido antes de estarem desmaterializados. O desmaterializado aqui não é aquele tema, aquele texto que a gente entende de desmaterializar. É sem aquelas energias vitais junto a eles. Eram ricas de vitalidade essas energias. Era que manteria o corpo físico funcionando. A maneira que o corpo físico fosse funcionando, ia gerando ou ia aproveitando mais fluido vital. E com a morte, isso cessou. Só que essa energia vital, o nome já diz, é rica em vida. E com isso, faziam eles sentirem que estavam na vida. Todos os fenômenos físicos repercutiam neles. Vitalidade, gente. Isso mesmo, Braz. Vocês lembram? Devem ter em mente que o fluido vital é composto de átomos espirituais, mas são. Isso. Fluido vital
volta ao fluido universal depois da morte. E logo depois, eles encontram essas senhoras que já estavam dentro desse comboio, dentro dessas naves. Luiz Celde, tudo tranquilo? Ok, sobrinha. Eram senhoras que nos acompanharam, por nós velando durante a viagem. Não podia ser diferente, né, gente? É acordando nele o sentido da figura materna. Da segurança, do colo de mãe. Do colo de mãe. Falaram-no com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade, acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas bondosas irmãs de caridade. Quem ama nessa hora, fala como se conhecessem, ou como nos conhecesse. Quem ama é assim. Diminui as distâncias. Fala como se fosse um ente querido seu. Não é interessante isso? Mas é assim, nunca os tinha visto. A não ser lá por aqueles telões. Não conheciam eles, mas velaram por eles durante toda a viagem. Falaram com doçura, convidaram-os ao repouso, afirmando solidariedade, acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas. Eu já ia dizer, de repente só faltou um cobertorzinho, né? Para ser igual de mãe. De repente até teve, né? Camilo que não relata aqui. Mas é quem ama, tem essa qualidade de falar como se conhecesse. Fala salvando, né? Fala pacificando. Fala erguendo. Fala dando segurança. Lembra muito doutrinador na desobsessão. O doutrinador tem que ter esse papel. De reerguer o outro. Claro que às vezes o doutrinador precisa ser firme. Claro que o doutrinador, muitas das vezes, tem que ser raciocínio.
mas tem que ter essa qualidade de falar socorrendo. Porque o Espírito sente muito mais do que as nossas palavras a nossa sinceridade daquilo que se é dito. Daquilo que se é dito. A gente às vezes pode fazer um bonito discurso que só falou o cérebro e não falou ao coração. Mas voltando aqui, eram verdadeiras, pareciam bondosas irmãs de caridade. Aí nós vemos o veículo se afastando. Pouco a pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados. Aquele nevoeiro, né? Aquela neblina. Era assim que era o vale. Perceberam como era o vale? Não sei se vocês chegaram a ver, todo mundo via, né? Não tem quem não visse. Aqueles filmes, quando a gente era pequeno passava muito, a gente ia ver com medo, mas via. Depois ficava com medo de ir ao banheiro, não era assim? A gente via aqueles filmes de Drácula, com aquele ator Christopher Lee. Lembra? E existia sempre uma cena de uma carruagem à noite, os lobos uivando, aquela serração, a carruagem quebrando. Tá certo? Tá certo? E era mais ou menos assim. Tem alguns casos, esse aqui era um vale, né? Possivelmente para dentro da terra. E aí era aquela neblina, né? Aquela coisa meio fantasmagórica, aquela coisa estranha, né? Que a pessoa não enxergava nem direito. E ele fala mais ou menos assim do vale, né? Pouco a pouco a cerração de cinzas, né? Aquele nevoeiro, ia dissipando aos nossos olhos torturados. Aos nossos olhos torturados durante tantos anos, pela mais cruciante da cegueira, a consciência culpada. Então, o que era mais difícil para eles ali era a consciência culpada. Ele chega a essa conclusão aqui, que no fundo, a pior cegueira ali dentro era da consciência.
Não há amor ali, né, mana? Só dor. Só dor dentro do vale. O amor que vem de fora dos socorristas. Entre eles não há amor. Não há um gesto de amor. Não há beleza no local nem nas pessoas. É como se afastasse momentaneamente a ideia de Deus dali. Como se, né? Porque não tem nada de superior, nada de belo. Ninguém ouve nada de bom, só lamúria, só lamento, só blasfêmia, só uivo, só grito. E agora, eles estavam ali. Divina Comédia, lembra muito bem. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombra ficava para trás, como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora, as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista, a atmosfera fazia-se branca como a neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Estava em outro ambiente. Ele reconhece que ali não tinha mais identidade de onde ele veio. O socorro, muitas das vezes, a gente tem que socorrer o interior, certo? Né? Transformar o interior para socorrer, certo? Certo ou não? Alô? Certo. Só que, em alguns casos, em alguns casos, para nós socorrermos, nós temos que socorrer o externamente. Porque cria um clima de confiança no outro. Eles eram as mesmas pessoas sofridas lá do vale. A mesma história. O mesmo mundo íntimo. Mas vê quando a gente tira ele do ambiente, já dá uma melhorada. É o mesmo que você tivesse com a roupa toda suja, triste, maltrapilho, e a gente chegasse e falasse, ó, nós temos uma roupa limpinha aqui para você. Você toma um banho morno e bota essa roupa limpinha. Mudou o íntimo da criatura, essencialmente? Não. Mas você ajudando ele externamente, você dá como uma trégua e uma esperança nova a ele. E é isso que eles estão fazendo aqui. Logo quando muda a paisagem,
eles já não são mais os mesmos. Já não se sente mais abandonados. Não sabe nem quem está socorrendo direito. Mas não se sente mais abandonado. Deus misericordioso, havíamos deixado um vale sinistro. A lembrança de Deus, né? Meu Deus, estamos deixando aquilo lá. Estamos deixando aquilo lá. E Neidinha aqui pedindo caneta emprestada. Vai lá. Neidinha mandou um beijo também. Está lá na maca, no corredor do hospital. Alguém chega para você depois de muito sofrimento, fala, ó, conseguimos um leito lá na enfermaria. Por mais que o teu problema às vezes continue o mesmo, só de você sair daquela condição primeira, já te dá um socorro. Isso, estavam precisando disso, Lúcia, carinho e atenção. É como se dissesse assim, ó, alguém pensou em vocês. Todos esses detalhes aí mostra que alguém pensou em vocês. Tudo muito certinho, né? Tudo muito planejado. Mostra para o outro que alguém pensou neles anteriormente. Isso é muito importante, né? Para quem está sofrido. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos abismos invisíveis, criado pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Então deixava o vale para trás. O vale criado pelo pecado dos homens. Pela ação dos próprios homens. Pela mente dos próprios homens. E ali, o próprio vale criado pelos homens fustigaria a alma daquele que esqueceu do Deus e Criador. O que eles buscaram? Buscaram aniquilamento. Buscaram extinguir a vida. Esqueceram-se de Deus como doador da vida. Quando a gente se coloca na posição de nós mesmos buscarmos aniquilar a nossa vida, é que esquecemos de Deus como Criador, como doador da vida. Que é a visão grandiosa
que a gente deve ter de Deus. E o homem não pode viver disso, afastado dessa ideia de Deus grandiosa. Não pode fugir desse conceito, né? Não podemos fugir desse conceito de Deus como doador da vida. E o instinto de conservação dá para nós uma morte, uma nota, né, sobre isso, o instinto de conservação. Porque quando a gente passa pelo problema, e nós vemos isso com o suicídio, aquela imagem que eles ficam, final, que fica gravada na mente deles, nada mais é do que o instinto de conservação querendo voltar atrás. Mesmo quando a gente tenta estar por cima do instinto de conservação e busca a morte, mesmo assim, naquele momento final, o instinto fala mais alto. Se arrependem naquele minuto final. E isso é o que marca neles, né? É o que marca nele aquela etapa. Aí ele diz: comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno. Para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Já agradeceram a Deus, gente. Quando nem uma prece, nem orar conseguiam, no vale, ali. Ele já conseguia orar. Comovido e pávido, pude então levar o pensamento à fonte universal do bem eterno. É a ideia de Deus, crescendo novamente dele, para humildemente agradecer. É um dos caráteres da prece, né? Agradecer, louvar. Pedir. Mas muito mais que isso, né? Aqui foi o que ele sentiu nesse momento. Mas nós vemos que a prece é também para nós entrarmos em contato com vibrações superiores a nós, com fluidos muito mais puros que o nosso. E nessa hora, quando a gente busca
eleva o pensamento, entre em contato com forças superiores que irão nos responder. Não ficará sem eco, sem resposta à nossa elevação. Já está terminando, mas dá para a gente comentar mais um pouquinho. Hoje eu estava conversando com a amiga nossa, no estudo, e a gente via que a prece, a gente às vezes só usa a prece para agradecer, pedir e louvar. Agradece ali ou pede de manhã a proteção, de noite ou quando está com problema. Só que a prece é para que busquemos essas forças e que poderemos direcionar de acordo com as nossas necessidades e o nosso desejo de instrução. Eu sou alguém indisciplinado, mas quero me disciplinar. Deixa eu então, pela prece, buscar aqueles núcleos ligados à disciplina no plano espiritual. Deixa eu então levar meu pensamento até os seres disciplinados. E esse Ivone foi suicida em mais de uma encarnação, em Angelina. Então deixa. Aí passa de ser um pedido genérico ou geral para ser uma elevação, uma prece específica para o teu próprio aprimoramento. Entenderam isso, gente? E é coisa que vocês não vão achar nos livros, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Ok, gente? Vou parando por aqui, passando a palavra. Ok. Para quem vai fazer a prece. E depois tem a mensagem do plano espiritual. Boa noite a todos. Como está o som? Som ok. Estou muito feliz de poder estar junto de vocês. O estudo hoje falou muito como é importante envolver o nosso próximo com energia de amor. Então vou pedir a Deus, a Jesus, que através dos espíritos mais evoluídos possa, nesse momento, envolver a todo o nosso grupo com energia de paz, com energia de amor, e que nós possamos ofertar as nossas energias de paz e amor a todos aqueles que passam pela dor, especialmente aos nossos queridos e amados espíritos suicidas, para que eles possam sentir-se mais fortalecidos e todos nós juntos, focados na necessidade de desenvolver o amor fraterno, possamos, colocando em prática
os ensinamentos de Deus no futuro, através de muito empenho e trabalho, todos nós sermos espíritos felizes, porque estaremos sendo envolvidos pelo amor de Deus e envolvendo os nossos irmãos também com o nosso amor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós e que possamos continuarmos, cada um na região onde vive, através dos trabalhos espíritas, acolhendo com muito amor, com muito carinho a esses nossos irmãos. Que assim seja. Muito obrigado. E agora vou devolver a palavra ao nosso querido irmão Mário. Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus. Quando o nosso espírito, em se analisando, observar que está em estado de beligerância para com alguém, que ele recorde, em primeiro lugar, de Deus, o Pai, o grande amigo, o grande condutor, o grande pacificador de todos os seres. Sua obra é toda ela de pacificação. Ele se esmerou em criar condições especiais para a evolução dos seres na jornada que eles têm por fazer. Depois, lembremo-nos de Jesus, o Mestre da paz, mas também o Mestre do amor ao próximo. Com a sua bondade e com as demonstrações de amor, Jesus soube se impor a toda a humanidade, dando-nos lições imorredoras de convivência fraternal, sim, mas amorosa também em muitas ocasiões. Quando lembrarmos de Deus e de Jesus, estaremos pacificando o nosso coração e, a partir daí, analisaremos a nós mesmos e verificaremos que muitas vezes a culpa está na incapacidade que tivemos de criar um clima de equilíbrio, de sensibilidade e um clima de convivência com o suposto inimigo. Às vezes, encontramos pessoas difíceis, cruéis algumas delas, inferiores outras também. Tais pessoas positivamente nos agridem o ser. Mas se soubermos agir com uma certa dose de bondade, se soubermos ignorar o sorriso de desdém que as pessoas às vezes nos dirigem, se soubermos emancipar a nossa alma da má vontade, porque é uma verdadeira modificação que temos que fazer, tirar a nossa alma daquelas faixas de má vontade e a transportarmos para as faixas de Deus e de Jesus, com certeza teremos condições de entender aquele que tenta nos agredir. E fazendo
este bom esforço, não digo enorme, digo apenas bom esforço para superar as dificuldades que temos com os nossos semelhantes, estaremos dando um passo ótimo, positivo, decidido em favor da pacificação entre todas as criaturas. Pacificados, harmonizados, saberemos sorrir, talvez estender as mãos, mas com certeza saberemos dizer: Deus, ajuda-me a conviver fraternalmente com este companheiro que tanto me agride. E neste momento em que formos capazes de agir corajosamente, estaremos angariando, por parte do nosso espírito, portanto, mas apoiados por Deus, um movimento de equilíbrio, de amor, de felicidade e de distanciamento do mal. Estaremos em paz e reconciliados com qualquer pessoa humana. Que este sentimento que todos estudaram e aprenderam na noite de hoje possa influenciar decisivamente na caminhada de cada um que tanta paz, tantos sentimentos busca para encontrar o equilíbrio total. Que Deus e que Jesus a todos nós ajude e abençoe sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus.